Hoje tem Esporte Central na Arena de Pernambuco. Essa partida chegou a ser marcada para quinta-feira, passou para quarta e acabou antecipada para hoje. O Leão até reclamou dessas mudanças seguidas, mas desistiu de ir adiante com a queixa. O Juan Torres tem informações para a gente agora. Juan, conta aí hoje, para variar, né? Variar, uma novidade grande. Mariano Souza vai mudar o time, mas hoje é obrigado, né? Porque tem jogo na sexta pela Copa do Nordeste, que jogou domingo contra o Bahia também. Boa tarde, amigo. Exatamente, Sassá. O Sport deve ir com um time alternativo hoje. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Globo Esporte. Vamos entender um pouco mais sobre essa questão, porque existia uma certa incerteza sobre a realização desse jogo contra o Central hoje. Aqui, inicialmente, como você falou, a partida estava marcada para quinta-feira, dia 8. Só que aí saiu a tabela da Copa do Nordeste com o jogo do Sport contra o 13 na Arena de Pernambuco na sexta-feira, dia 9. Aí o Sport pediu alteração, o jogo foi alterado para quarta-feira. Mas a equipe ainda achou que o prazo estava curto, pediu alteração novamente e a FPF remarcou o jogo para hoje. Só que aí, como você já falou aí, faz pouco mais de 48 horas que o Sport jogou contra o Bahia lá em Salvador. Então o Sport pretendia não entrar em campo hoje, pretendia que esse jogo não fosse realizado hoje, tanto que a gente tem aí o calendário que o clube divulgou no último fim de semana. Pode ver que não tem jogo contra o Central hoje, na terça-feira. O jogo seguinte é o jogo contra o Bahia, de acordo com o calendário divulgado com o Sport, seria sexta-feira contra o 13. O Sport chegou a pensar em acionar o Tribunal de Justiça Desportiva para pedir o adiamento da partida, mas aí desistiu e vai entrar em campo hoje, certamente com a equipe alternativa, o que significa que a gente não deve ver em campo o goleiro Kaique França, que está cheio de moral com a torcida rubro-negra, como a gente confere agora na reportagem. Não foi só uma, nem 5. Foram 15 defesas na última partida. Muitas delas dificílimas. Recebi bastante mensagem de amigos, de família, que foi o que eu mais acompanhei, né? O pessoal ficou feliz, eu também fiquei feliz pela minha atuação. Kaique França já vinha bem há pelo menos 2 temporadas na Ponte Preta. E ele já chegou ao Recife dando seu cartão de visita com boas atuações, e especialmente nesse jogo contra o Bahia, onde evitou uma goleada do Sport, mostrando várias virtudes como elasticidade, velocidade de reação, reflexo, iniciativa e dando muito mais segurança a uma posição que vinha carente no clube. Desde a saída de Maílson em 2022, ninguém conseguiu se firmar como goleiro do Sport. E essa ausência foi paga da pior forma possível para os rubro-negros. Muitos pontos foram deixados pelo caminho justamente pela ausência de um goleiro que passasse essa solidez defensiva à equipe. O Sport foi perdendo pontos, especialmente na Série B do ano passado e do ano retrasado, que lhe custaram pelo menos um acesso de 2022. Certamente, no segundo turno, com um goleiro que passasse essa confiança, provavelmente o Sport teria chegado à Série A. A atuação de Kaique França contra o Bahia deixou os rubro-negros bastante satisfeitos. Afinal, fazia muito tempo que os torcedores do Sport não viam um goleiro ir tão bem com a camisa do time. Inclusive, teve quem se empolgasse. Kaique França foi comparado por muitos com um dos maiores ídolos da história do clube. Teve muita gente comparando o desempenho do atual titular da meta rubro-negra com Magrão. O ídolo do Sport se aposentou 5 anos atrás. Kaique França não chegou a enfrentar Magrão, mas acompanhou a história do ex-camisa 1 do Leão. Quando eu ainda era criança, né, estava começando no futebol, eu assistia ao Magrão jogar, né? Então eu conheço ele, vi ele jogar, sei do grande goleiro que ele foi, a grande carreira que ele fez aqui no Sport, né? Um ídolo incontestável, e se a torcida tem esse tipo de cobrança, eu vejo de uma forma positiva, porque se eles veem isso, eles veem o potencial que tem em mim. Esta entrevista foi no dia da apresentação de Kaique, em 8 de janeiro. Menos de um mês depois, já dá para dizer que ele tem a confiança dos rubro-negros. Talvez ainda não ao nível de ser comparado a Alessandro Betti Rosa. Muita calma nessa hora. O Kaique vem muito bem nesse começo de ano, mas seria até uma covardia tentar compará-lo ao jogador que talvez seja o maior da história do clube. Magrão está em outro patamar. Seria muito injusto com o próprio Kaique França jogar nas costas dele uma comparação tão poderosa quanto essa.
Comparações à parte, Kaique França está começando muito bem a trajetória dele no esporte. Agora cabe às mãos dele continuar escrevendo uma boa história com essas cores. Tá começando bem demais o Kaique França, mas hoje deve ganhar uma folga. Quem deve ser o titular contra o Central é o goleiro Thiago Couto. Bom, 4.940 rubro-negros já estão confirmados para esse jogo de hoje à noite contra o Central. Os ingressos estão à venda. Tem ingresso a partir de R$15, indo até R$150. O Sport vai tentar se manter na liderança do Campeonato Pernambucano, enquanto a Patativa está ali no 4º lugar e quer ali se manter na briga na parte de cima da tabela. O Central que não vence há 3 jogos. Esse jogo acontece na Arena de Pernambuco às 8h30 da noite e tudo sobre essa partida entre Sport e Central a gente mostra amanhã no Globo Esporte. Sabrina, volto contigo, um abraço para todo mundo. Isso aí, Juan, bom trabalho para você. Então, só reforçando, torcedor